meu nome é Isabela Vargas, tenho 27 anos e moro em Denver, Colorado, a Mile High City, como gostamos de chamar. Há algo no ar daqui que parece diferente. Talvez seja literalmente a altitude de 1.609 metros acima do nível do mar. Ou talvez seja a sensação constante de estar mais perto do céu. As montanhas rochosas se erguem ao fundo como gigantes adormecidos, suas pontas cobertas de neve mesmo no verão, criando um horizonte que parece saído de um cartão postal. O céu aqui tem um azul intenso, quase real, como se alguém tivesse aumentado a saturação nas configurações do universo. Denver pulsa com uma energia jovem e vibrante. Cervejarias artesanais brotam em cada esquina, como cogumelos após a chuva, cada uma com sua própria personalidade. Suas próprias IPAs, com nomes criativos e percentuais alcoólicos que desafiam a física. No inverno, a neve cai em flocos grandes e perfeitos, como açúcar de confeiteiro peneirado por mãos divinas, cobrindo tudo com um manto branco que transforma a cidade em algo mágico, quase irreal. Eu trabalhava menos como diretora de marketing na Peak Pulse, uma startup de fitness tech que explodiu nos últimos anos com aplicativos de treino em realidade aumentada. Imagine poder correr no Everest, sentir a adrenalina da altitude, ver a paisagem mudando ao seu redor, tudo isso sem sair do conforto do seu sofá ou da esteira da academia. Nossa tecnologia era revolucionária e eu estava no centro disso tudo, criando campanhas que faziam as pessoas sonharem com impossíveis que se tornavam possíveis. Conner Vargas, meu marido, menos ainda tecnicamente meu marido, embora essa palavra agora queime na minha garganta como risque barato, tem 28 anos. Ele é engenheiro civil sênior na Summit Builders, uma empresa respeitada que projeta pontes e viadutos que precisam resistir a nevascas de 3 metros de altura e terremotos de magnitude 5.5 na escala Richter. Conner sempre foi obcecado por estruturas que duram, por fundações sólidas, por coisas construídas para resistir ao tempo e aos elementos. Irônico, considerando que nossa estrutura se desmoronou como um castelo de cartas em um vendaval. Foi em 2017, numa manhã gelada de novembro, que nossas vidas se entrelaçaram pela primeira vez. Lembro-me de cada detalhe daquele dia como se fosse uma cena de filme reproduzida infinitamente na minha mente. O ar na Union Station tinha aquele cheiro característico de café torrado, misturado com um aroma fresco de pinheiro, que sempre permeia Denver, especialmente quando nos aproximamos das festas de fim de ano. Eu corria para o trabalho naquela manhã, equilibrando precariosamente um latte de lavanda do Little All Coffee, menos minha bebida favorita. Aquela combinação perfeita de doce e floral que me fazia sentir sofisticada. Carregava meu MacBook Air debaixo do braço. Usava luvas de couro que custaram mais do que deveriam. Um cachecol de cachemir, que tinha sido presente de Natal da minha mãe. E botas de salto 12, que eram absolutamente impraticárias para o inverno de Denver, mas me faziam sentir poderosa, alta, no controle. O trem atrasou 7 minutos. 7 minutos que mudaram completamente o curso da minha vida. A plataforma estava escorregadia, uma fina camada de gelo invisível cobria o concreto como uma armadilha, esperando pela vítima perfeita. E eu, com minhas botas ridículas de salto alto, fui essa vítima. Aconteceu tão rápido. Um segundo eu estava andando com confiança, pensando na apresentação que faria às 10 da manhã, no pitch para investidores que poderia mudar a trajetória da empresa. No segundo seguinte, meu pé escorregou, meu corpo perdeu o equilíbrio, e de repente tudo estava voando. O café girando no ar em câmera lenta, o MacBook escapando dos meus dedos, meu corpo indo em direção ao chão frio e impiedoso. Mas então, apareceu Conner. Ele surgiu do nada, como se tivesse sido colocado ali pelo universo especificamente para aquele momento. Mãos firmes, seguras, fortes como concreto armado, e eu saberia depois que ele trabalhava com concreto armado todo dia. Segurou o copo de café antes que o latte respingasse na minha jaqueta de lã italiana que tinha custado metade do meu salário de um mês. Com a outra mão, pegou o MacBook no ar, com a precisão de um jogador de beisebol. E então, com uma gentileza que contrastava
com a força bruta daquelas mãos. Me levantou pelo braço como se eu fosse feita de cristal, como se eu fosse preciosa demais para quebrar. Cuidado, rainha do marketing, ele disse, sorrindo com aquele sotaque característico do Colorado, que tem uma qualidade calorosa, acolhedora, como um abraço quente numa nevasca. Seus olhos eram azuis, não aquele azul comum, mas um azul intenso, profundo, como o céu de verão, em Aspen, nos dias sem nuvens. Havia pequenas rugas ao redor deles quando sorria, sinal de alguém que passava muito tempo ao ar livre, sorrindo para o sol. Como você sabe que eu trabalho com marketing? Perguntei, corada, sentindo o calor subir pelo meu pescoço, apesar do frio cortante daquela manhã. Limpava flocos de neve da minha saia com as mãos trêmulas, mais pela proximidade dele do que pelo susto da queda. Só alguém que vende sonhos para viver carrega um MacBook coberto com adesivos de Russell Harder e um planner com 47 abas coloradas. Saindo da bolsa, rimos. Foi um riso genuíno, espontâneo, o tipo de riso que acontece quando duas pessoas se conectam instantaneamente. O trem chegou com seu barulho característico de metal sobre metal. Sentimos, e o que deveria ser uma viagem silenciosa de 20 minutos até o centro, se transformou em uma conversa que fluía, como se já nos conhecêssemos há anos. Ele era engenheiro, eu era marqueteira, ele construía coisas tangíveis, sólidas, que você podia tocar e ver. Eu construía narrativas, sonhos, coisas intangíveis que viviam na imaginação das pessoas. Éramos opostos completos, e talvez por isso funcionasse tão bem no início. Trocamos números antes de descer. 3 meses depois, estávamos morando juntos num loft reformado, em Lodo, Lower Downtown, com vista para o Coors Field. O apartamento tinha tijolos expostos do século XIX, paredes que contavam histórias de uma Denver antiga, de quando a cidade ainda estava se formando, durante a Corrida do Ouro. Janelas altas, que enquadravam o skyline, como obras de arte em constante mudança. Uma cozinha moderna com ilha de granito preto, onde fazíamos panquecas aos domingos. Uma lareira a gás que Connor acendia nas noites mais frias. E ficávamos ali, enrolados em cobertores, bebendo vinho tinto, planejando nosso futuro. 2 anos voaram. 2 anos de felicidade que agora parecem pertencer à vida de outra pessoa. Numa noite de neve pesada em dezembro, Connor me levou de volta à Union Station. Não entendi no início por que estávamos ali, naquele frio absurdo, com os flocos de neve caindo tão densamente que mal conseguíamos ver a alguns metros de distância. Ele me guiou até a mesma plataforma onde tínhamos nos conhecido. Parou no mesmo lugar. Exato. E então, com aquele sorriso nervoso que eu tinha aprendido a amar, tirou do bolso do casaco um copo térmico do Little Wall Coffee. Meu coração disparou. Dentro do copo, no luar do latte de lavanda, havia anel. Um anel de diamante de 2 quilates com relo de turquesa, menos minha pedra favorita, porque me lembrava do céu infinito do Novo México, onde minha avó tinha nascido e me contava histórias da infância enquanto fazia tortilhas à mão. Quer casar comigo, Bella? Ele perguntou, ajoelhando na neve que já cobria seus joelhos, os olhos brilhando com lágrimas que ele tentava segurar. E eu chorei tanto que as lágrimas congelaram nos meus cílios, criando pequenos cristais de gelo que brilhavam sob as luzes amarelas da estação. Disse sim, sem hesitar, sem pensar, porque naquele momento não havia dúvida no meu coração. Connor era tudo o que eu queria, tudo que eu achava que precisava. Casamos em Red Rocks Amphitheater no outono seguinte. Red Rocks é um dos lugares mais mágicos do Colorado, um anfiteatro natural esculpido em formações rochosas vermelhas gigantes, onde o som natural é tão perfeito que não precisa de amplificação. 200 convidados vieram. Havia uma banda country tocando covers de Chris Stapleton, um bolo de 3 andares, com cobertura de baunilha e recheio de framboesa selvagem que minha avó tinha colhido nas montanhas quando era jovem. Depois da lua de mel em Bora Bora, menos 2 semanas de praias de areia branca, água turquesa, transparente e pôr do sol que pintavam o céu de laranja e rosa, menos compramos um husky siberiano que chamamos de Blaze. Ele tinha olhos azuis idênticos aos de Connor,
e pelo branco, como a neve das rochosas. Blaze se tornou, nosso filho, nossa família, a primeira de muitas que planejávamos ter. Connor era perfeito. Às vezes, perfeito demais. Ele acordava às 4h30 da manhã nos fins de semana, para escalar o Mount Evans, uma das montanhas de 14.000 pés que os coloradenses chamam orgulhosamente de Fourtainers. Voltava para casa com o rosto queimado de sol, os lábios rachados pelo vento, mas com os olhos brilhando de alegria enquanto contava histórias de águias voando ao seu lado, de como tinha visto o nascer do sol do topo do mundo. Ele doava 18% do seu salário para Colorado Youth Outdoors, uma organização sem fins lucrativos que ensinava crianças carentes a pescar, acampar, conectar-se com a natureza. Passava fins de semana inteiros no Chatfield Reservoir, ensinando meninos e meninas que nunca tinham saído da cidade como amarrar iscas, como sentir a linha tensionar quando um peixe mordia, como respeitar a natureza. Connor planejava nosso futuro com a mesma meticulosidade que aplicava aos seus projetos de engenharia. Tinha planilhas no Excel com projeções financeiras para os próximos 20 anos. Queria uma casa em Cherry Creek, com vista para as montanhas, 3 filhos, 2 meninos chamados Jacques e Milo, uma menina chamada Sage. Planejava nossa aposentadoria aos 48 anos, com um chalé em Aspen e um barco no Dillon Reservoir, onde passaríamos os verões pescando e os invernos esquiando. Ele era o tipo de cara que parava o Jeep Wrangler na I-70 quando via um motorista com pneu furado na neve, que ajudava sem esperar nada em troca. Ele lembrava do aniversário do meu pai e mandava uma caixa de cerveja artesanal da Great Divide Brewing com um cartão escrito à mão para o homem que criou minha rainha. Eu amava Connor, amava de verdade, mas com o tempo, percebi que amar não era o suficiente. A rotina nos engoliu como areia movediça. Jantares silenciosos com Netflix, ao fundo, ele assistindo documentários intermináveis sobre engenharia estrutural, na PBS. Eu scrollando o Instagram, de influenciadores fitness com corpos impossíveis, que me faziam questionar o meu próprio. O sexo se tornou mecânico, previsível. Às terças-feiras, às 22h30, exatamente 15 minutos, sempre na mesma posição. Luz apagada, porque Connor achava mais íntimo assim. Ele chegava em casa exausto das reuniões com construtoras em Boulder, falando sobre resistência de materiais e códigos de construção. Eu chegava cansada dos pitches com investidores em Reno, falando sobre taxas de conversão e CAC e LTV. Conversávamos sobre contas a pagar, sobre Blaze precisar de vacina, sobre a previsão de neve para o fim de semana. Nada mais, nada profundo, nada que tocasse minha alma. Comecei a me sentir invisível, como um troféu bonito que ele tinha ganho em 2019 e guardado cuidadosamente na prateleira, ao lado das medalhas de escalada e dos certificados de engenharia. Ele me amava. Eu sabia disso, mas me amava da mesma forma que amava suas plantas, suculentas, menos com consistência, com dever, mas sem paixão. Ryder Kane apareceu na Pack Pulse, numa segunda-feira chuvosa de março. Ele tinha 25 anos, alto, como uma torre de 1,9 metro, cabelo loiro bagunçado, que parecia ter acabado de descer uma pista de esqui em Breckenridge. Tatuagens de montanhas e setas cobriam seu braço esquerdo, cada uma contando uma história de aventura, de lugares visitados, de riscos assumidos. Seu sotaque de Boulder tinha uma qualidade descontraída, aventureira, que me fazia pensar em acampar sob as estrelas e acordar com o som de riachos de montanha. Ele era nosso novo designer de UX, contratado para revolucionar a interface do nosso aplicativo. E revolucionar ele revolucionou. Criava interfaces que pareciam mágica viva a menos botões, que pulsavam como corações batendo, transições suaves como neve, caindo em câmera lenta, cores que dançavam na tela como a aurora boreal. Mas o que realmente me capturou foi a forma como ele me olhava, como se eu fosse a única mulher no planeta, como se cada palavra que saía da minha boca fosse poesia digna de ser gravada em pedra, como se eu fosse extraordinária
não apenas adequada. Você é desperdiçada aqui. Bela menos, ele disse um dia, enquanto revisávamos mockups na sala de reunião. Deveria estar em São Francisco na Y Combinator, dominando o mundo tech com essas ideias revolucionárias que você tem. Ninguém nunca tinha falado assim comigo. Connor me apoiava, claro, mas de forma prática, terrena. Você é boa no que faz, ele dizia. Ryder me fazia sentir como se eu fosse uma gênia incompreendida, uma visionária presa numa cidade pequena demais para seus sonhos. Começou, inocentemente, almoços no Denver Central Market, dividindo tacos de ao pastor com guacamole fresca, rindo de piadas internas sobre designers e marqueteiros. Depois evoluiu para drinks no Deficit, um speakeasy escondido que servia tequila com infusão de pimenta habanero, que queimava a garganta de um jeito bom. Conversávamos até 2 da manhã sobre criatividade, sobre viagens que queríamos fazer, sobre sonhos que tínhamos abandonado. Eu sabia que estava brincando com fogo, mas o fogo era sedutor, quente, vivo de uma forma que eu não sentia há anos. Foi numa noite de trabalho até tarde. Estávamos só nós dois no escritório da Peck Pulse, no 15º andar, cercados por janelas de vidro do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de Denver. A cidade brilhava como um circuito eletrônico gigante, luzes amarelas e brancas, piscando em um padrão hipnótico. Neve batia contra as janelas com um som suave, rítmico, quase musical. Eram 3 da manhã. Estávamos finalizando um vídeo de lançamento do aplicativo que precisava estar pronto para uma apresentação às 9 horas. Meus olhos ardiam de cansaço, mas havia adrenalina correndo nas minhas veias. Aquela sensação de estar no limite, de fazer algo importante. Ryder se aproximou por trás enquanto eu editava uma transição no final Qt Pro. Senti seu hálito quente no meu pescoço, cheirando a mescla que tínhamos bebido para nos mantermos acordados. Você é linda quando está concentrada menos. Ele sussurrou no meu ouvido, sua voz rouca, carregada de algo que eu fingia não reconhecer. Virei meu rosto. Nossos lábios se tocaram. Foi como um choque elétrico de 220 volts correndo pela minha espinha, explodindo em cada terminação nervosa. 5 anos de rotina, de previsibilidade, de sexo mecânico, as termosferas evaporaram naquele beijo. Ele me levantou com uma força surpreendente, me colocou sobre a mesa de reuniões de carvalho maciço. Papéis voaram pelo ar como folhas em um vendaval. Roupas caíram no chão frio. Fizemos amor ali mesmo, com o som da neve caindo como trilha sonora. O skyline de Denver testemunhando minha traição, através das janelas, que de repente pareciam muito expostas, muito públicas. Depois, no banheiro com azulejos pretos e luzes LED frias, eu olhei para o meu reflexo no espelho. Meu cabelo estava bagunçado, maquiagem borrada, lábios inchados. Chorei, lágrimas silenciosas que escorriam pelo meu rosto, enquanto eu tentava entender quem era aquela mulher me encarando. Mas então limpei o rosto, reapliquei o batom, arrumei o cabelo e voltei para a sala como se nada tivesse acontecido. Cheguei em casa às 5 horas da manhã. Connor estava dormindo, Blaze enrolado aos seus pés na cama king size. Deletei todas as mensagens de Ryder do meu celular. Tomei um banho escaldante tentando lavar a culpa que grudava na minha pele como óleo. E deslizei para debaixo das cobertas ao lado do meu marido. Ele não percebeu, ou fingiu não perceber, e eu me permiti acreditar que poderia ter os dois mundos. A segurança de Connor e a paixão de Ryder. Connor percebeu algo no dia seguinte. Ele sempre foi observador, atento aos detalhes estruturais, não apenas de pontes, mas de pessoas. Você está diferente, ele disse enquanto fazia panquecas de blueberry na cozinha, usando o avental ridículo que eu tinha dado de presente de Natal, com a frase "Kiss the Cook". Blaze estava aos seus pés, lambendo o chão, em busca de qualquer migalha que caísse. Está tudo bem com você? Só estressada com o lançamento do aplicativo Mente Facilmente, virando o rosto para o celular, fingindo ler e-mails urgentes que não existiam. Elton, Deus, como ele tentou, mandou flores de The Perfect Petal, orquídeas brancas em cascata, minhas flores favoritas, tão delicadas, que pareciam feitas de porcelana. O cartão dizia: para a mulher que ilumina minha vida. Reservou jantar no Becken,
um restaurante com estrela Michelin. Menu degustação de 12 pratos, com harmonização de vinhos, de $300 a garrafa. Ele planejou um fim de semana romântico em Vale, um chalé luxuoso, com lareira de pedra. Banheira de hidromassagem privativa na varanda com vista para as montanhas cobertas de neve, que brilhavam sob a lua cheia. Fizemos amor naquela noite, e eu tentei mesmo, me conectar com ele, mas minha mente estava em outro lugar, em outro homem, em outro tipo de paixão. Enquanto isso, Ryder alimentava meu vício em adrenalina. Mandava nudes às 4 horas da manhã, fotos, artisticamente compostas, em preto e branco, que faziam meu coração acelerar, mesmo quando estava deitada ao lado de Connor. Áudios rucos. Quero você agora. Bella, venha pro meu apartamento em Reno. A porta está aberta. Estou te esperando na cama. E Yumencha mentia com uma facilidade que me assustava. Reunião com cliente em Boulder. Drinks com as meninas no Ophelia's Electric Soapbox. Deadline app. Vou dormir no escritório. Connor acreditava porque Connor era bom. E pessoas boas tendem a acreditar que os outros também são. Caí uma vez, duas, 40 vezes. Perdi a motel barato, em Aurora, com letreiro neon vermelho, piscando, vacancy. Paredes finas onde você podia ouvir os gemidos dos quartos vizinhos. O apartamento de Ryder em Reno, com vista para o skyline. Paredes de concreto, exposto, que ecoavam nossos gemidos. Cama king size com lençóis pretos, de 1000 fios que ficavam encharcados de suor. Ryder me fotografava nua, com sua câmera, mirrorless. Cara, a luz dourada do pôr do sol entrava pelas janelas enormes, pintando minha pele com um tom quente, criando sombras que transformavam meu corpo em arte. Isso é arte, Bella menos ele dizia, mostrando as fotos na tela do laptop. Espera honest. Você é minha musa. E eu queria desesperadamente acreditar que aquilo era especial, que não era apenas uma aventura sórdida, que significava algo profundo e real. Setembro de 2024 chegou com um ar fresco do outono de Denver. A festa anual da Peak Pulse seria no McNichol Civic Center Building, um edifício histórico de 1932, com colunas gregas imponentes, e um salão de baile, que já tinha recebido presidentes e celebridades. O tema era Future Fitness, uma celebração pretensiosa da nossa tecnologia revolucionária. O salão foi transformado em algo saído de Blade Runner. Luzes neon azuis e roxas cortavam a escuridão. Hologramas de atletas corriam no ar, como fantasmas digitais. Um diário da justiça tocava Future Bass com graves tão intensos que faziam o peito vibrar fisicamente. Fumaça seca rolava pelo chão como um rio de névoa. Coquetéis com nitrogênio líquido soltavam vapor dramático ao toque. Eu não convidei Connor. Essa decisão simples, essa escolha egoísta, foi o primeiro dominó a cair em uma reação em cadeia que destruiria tudo. Usei um vestido de látex preto que colava na pele como uma segunda camada, com recortes estratégicos nos lados que mostravam tiras de pele bronzeada. Luzes LED foram costuradas na bainha, pulsando em sincronia com a música menos vermelho, azul, verde. Eu parecia uma personagem de ficção científica futurista, sexy, poderosa. Ryder vestia camisa de malha metálica prateada, que refletia as luzes neon, calça cargo preta cheia de bolsos desnecessários, tênis Nike consolado que brilhava no escuro. Sua mão ficava constantemente na minha cintura, possessiva, declarativa, como se eu fosse propriedade dele. 350 pessoas enchiam o salão. Investidores de Silicon Slopes com suas roupas caras e sorrisos calculados. Influenciadores de fitness com 2 milhões de seguidores e corpos esculpidos cirurgicamente. Jornalistas da 5.280 Magazine circulando como tubarões em busca da próxima história. Eu e Ryder dançávamos no centro da pista, corpos colados, suor escorrendo pelo vale entre meus seios, álcool correndo nas nossas veias. Ele me beijava na frente de todos, mordia minha orelha, sussurrava coisas sujas que me faziam rir alto, desinibida, bêbada de tequila,
e poder. Eram 0:17 quando o arrepio percorreu minha nuca. Você sabe aquela sensação quando algo terrível está prestes a acontecer? Quando cada pelo do seu corpo se arrepia e seu instinto grita para você correr? Senti exatamente isso. Virei a cabeça lentamente, como em um filme de terror, sabendo que veria algo que mudaria tudo. Connor estava lá. Ele tinha entrado pela porta lateral, vestindo jaqueta de couro marrom desgastada, jeans desbotado com manchas de cimento, botas de trabalho com lama seca dos canteiros de obra em Golden. Seus olhos estavam arregalados, boca levemente aberta, como se não conseguisse processar o que estava vendo. Alguém da Pack Pulse tinha avisado. Talvez o Arraki. Talvez um estagiário fofoqueiro que queria ver o drama. Talvez até um amigo preocupado que achou que ele merecia saber a verdade. Connor viu tudo. Me viu beijando Ryder na boca, línguas entrelaçadas obscenamente, a mão dele apertando minha bunda, luzes estroboscópicas piscando sobre nós em roxo e azul, como se estivéssemos em um videoclipe pornográfico. Elevan, a multidão de 350 pessoas se abriu instantaneamente, como o mar vermelho, diante de Moisés, criando um corredor direto até nós. O som da música pareceu diminuir, ou talvez fosse minha audição bloqueando tudo, exceto os passos dele, pesados, determinados, inevitáveis. O soco veio rápido, preciso, carregado com 5 anos de amor transformado em raiva. O impacto do punho de Connor no queixo de Ryder ecoou pelo salão de mármore como um trovão nas rochosas. O sol contra o sol, carne contra carne. Uma equação física simples, de causa e efeito. Ryder voou para trás como um boneco de pano, sangue jorrando do nariz em um arco arterial vermelho escuro que manchou o chão polido, batendo em uma instalação artística, menos uma pirâmide de pesos de academia cromados que desmoronou com estrondo metálico. A música parou abruptamente. 350 pessoas ficaram em silêncio absoluto, celulares levantados, filmando em 4.000, flashes piscando como paparazzi em tapete vermelho, capturando minha destruição para a posteridade digital. Eu deveria ter ficado quieta, deveria ter abaixado a cabeça, pedido desculpas, tentado salvar algo do desastre. Mas a tequila e a arrogância falaram mais alto. Me coloquei na frente de Ryder, que estava no chão segurando o nariz quebrado, gemendo como criança. Para, Connor, gritei, minha voz ecoando no silêncio sepulcral. Você tá sendo ridículo. Connor parou, ofegante, suor escorrendo da testa, punhos ainda cerrados como martelos de demolição. Ele me olhou, realmente me olhou, como se estivesse me vendo pela primeira vez, ou, talvez, pela última vez. O que você está fazendo, Bella? Sua voz estava quebrada, rouca, carregada com uma dor tão profunda que era quase física. Então eu disse as palavras que não posso retirar, as palavras que ecoam na minha mente, todas as noites quando tento dormir. Eu e Ryder estamos juntos há 8 meses menos cada palavra saindo clara. Alta. Venenos. Você é chato, Connor. Previsível. Entediante. Eu preciso de emoção, de aventura. De alguém que me faça sentir viva. Você teve sorte de eu ficar com você tanto tempo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 350 pessoas prenderam a respiração coletivamente. Ryder, ainda no chão limpando sangue com a manga metálica prateada, sorriu com o canto da boca inchada. Dentes manchados de vermelho, ela merece mais, cara. Muito mais do que você pode dar. Connor não gritou. Não fez cena. Ele simplesmente me olhou. Me olhou com olhos que antes eram quentes como chocolate derretido. Acolhedores como uma lareira no inverno, e agora era um gelo puro, cortante como o vento que sopra a 80 km por hora no topo do Pikes Peak. Depois virou e saiu. Seus passos ecoavam no mármore 1, 2, 3, 4, menos cada passo, um prego no caixão do nosso casamento. A porta pesada do McNichols bateu com um thud profundo que reverberou nas minhas costelas como um tiro de espingarda. A festa recomeçou lentamente, desconfortavelmente, mas eu senti algo frio se instalando no meu peito, como se tivesse engolido gelo. Tomei outro shot de tequila
depois outro, tentando afogar aquela sensação crescente de que tinha acabado de abrir uma porta que nunca mais conseguiria fechar. Eu venci, pensei, cambaleando levemente nos saltos altos. Agora sou livre, livre para viver, para sentir, para ser quem eu realmente sou. Mas a liberdade tinha gosto de cinzas na minha língua. Voltei para o loft, em lodo, às 5h43 da manhã. O céu estava começando a clarear no horizonte. Aquele azul escuro, pré-amanhecer que Denver faz tão bem. Minha cabeça latejava de álcool, meus pés sangravam dentro das botas de salto, e eu ainda podia sentir as mãos de Ryder na minha pele. A chave não funcionava. Girei uma vez, duas, três, nada. A fechadura tinha sido trocada. Um cadeado novo, reluzente, industrial, pendia da porta como uma sentença final. Bati com força, meus punhos fazendo um som oco contra a madeira pesada. Connor, gritei, minha voz ecoando no corredor vazio. Connor, abre essa porta. Silêncio. Liguei. Uma vez, 5 vezes, 17 vezes. Cada ligação ia direto para a caixa postal. Sua voz gravada, calma e profissional. Você ligou para Connor Vargas. Deixe uma mensagem. Bip. Mandei mensagens no WhatsApp. Litas. Aqueles 2 cheques cinzas me zombando da tela. José, o porteiro. Um senhor mexicano de 60 anos, que sempre me cumprimentava com um sorriso caloroso e histórias sobre seus netos, menos me deixou entrar com a chave mestra. Mas seu olhar era diferente. Frio. Julgador. Ora menos, ele disse baixinho, balançando a cabeça. O que você fez? Subi as escadas tropeçando, cada degrau pesando como uma montanha. Quando abri a porta, o apartamento estava vazio. Não completamente vazio, mas vazio de Connor. Todas as suas roupas tinham sumido do closet, deixando apenas cabides vazios, balançando como esqueletos. Seu laptop, aquele MacBook Pro que ele usava para fazer cálculos estruturais complexos, tinha desaparecido da mesa. Suas ferramentas de escalada menos mosquetões, cordas, capacete, tudo sumido. Blaze tinha ido a caminha dele, ou os brinquedos, até o pote de ração, personalizado, com seu nome pintado à mão, tudo desaparecido como se nunca tivesse existido. Só um post-it amarelo grudado na geladeira de inox, caligrafia perfeita de Connor em tinta preta. Você queria espaço. Toma. 4 palavras. 24 letras. Um universo de dor condensado em um pedaço de papel adesivo. Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi com mãos trêmulas. Você destruiu meu filho, menos a voz da mãe de Connor. Normalmente tão doce e acolhedora. Agora era gelo puro. Ele estava planejando uma surpresa para você. Bora, jatinho particular. Um anel de turquesa de 5 quilates. E você o humilhou na frente de 300 pessoas. Não ouse aparecer na nossa casa. Você não é mais bem-vinda aqui. Você não é mais família. Desligou antes que eu pudesse responder. Meu pai ligou meia hora depois, sua voz pesada de decepção. Meu pai, que tinha andado comigo até o altar, em Red Rocks, que tinha chorado quando disse aceito, que sempre dizia que Connor era o filho que ele nunca teve. Você não é mais bem-vinda aqui, em Albuquerque. Isabela menos, ele disse, formalmente. Usando meu nome completo como fazia quando eu era criança e tinha feito algo terrivelmente errado. Sua mãe está chorando há 3 horas. Connor ligou para nós ontem. Contaturo, nós o consideramos nosso filho. E você quebrou não apenas o coração dele, mas o nosso também. Sierra, minha melhor amiga, desde a faculdade, a madrinha que eu tinha escolhido para minha futura filha, Sage, me bloqueou em todos os lugares. WhatsApp, Instagram, LinkedIn, até no Strava, onde compartilhávamos nossas corridas, apagada, deletada, como se nossa amizade de 10 anos nunca tivesse existido. O trabalho começou a desmoronar na segunda-feira seguinte. Cheguei no escritório da Pack Pulse às 9 horas, ainda usando óculos escuros para esconder os olhos inchados de chorar. O silêncio que caiu quando entrei na sala Open Space era tangível,
pesado, sufocante. Um e-mail estava me esperando na caixa de entrada. Assunto: Performance Improvement Plan menos ação imediata requerida. Eu e Ryder tínhamos sido colocados em pressão de pico inspiratório Performance Improvement Plan, no jargão corporativo. Isso é basicamente uma sentença de morte profissional, com data marcada. É a forma educada da empresa dizer: estamos construindo um caso para te demitir sem ter que pagar indenização. Ryder foi transferido para a filial em Salt Lake City, por realocação estratégica de talentos, 300 milhas de distância. Efetivo, imediatamente. Isso é temporário, eu disse a mim mesma, respirando fundo, tentando acalmar o pânico que subia pela minha garganta como Billy. Tenho contatos no board, conheço gente importante, vou resolver isso, mas os contatos sumiram como névoa. Sob ou Soul, o VIP de marketing, que me devia 3 favores enormes, nunca mais atendeu minhas ligações. A Cefu, que tinha me indicado pessoalmente para o cargo de diretora, estava em reunião eternamente. O CEO, que tinha elogiado meu trabalho em 5 all-hands consecutivos, cancelou nosso one-on-one de última hora e o remarcou para definir, o que no Corporativei significa nunca. Uma semana após a festa, mudei para o apartamento de Ryder em Reno. O lugar era tudo que nosso loft não era: masculino, minimalista, moderno, paredes de concreto exposto pintadas de cinza carvão, janelas do chão ao teto, com vista panorâmica do skyline de Denver, móveis de designer escandinavo em preto e branco. A cama king sizes tinha lençóis de algodão egípcio de 1000 fios, tão macios que pareciam líquidos. Venci, pensei, deitada naquela cama, cara, olhando o teto alto. Connor vai perceber o erro dele. Ele vai voltar rastejando, implorando perdão por ter reagido exageradamente. E eu vou poder escolher. Terei o poder. Mas Connor não voltou. No trabalho, a situação piorava diariamente como gangrena se espalhando. O time inteiro foi reformulado em questão de 2 semanas. Meus aliados menos a gerente de conteúdo que cobria minhas mentiras sobre reuniões inexistentes, o analista de dados que ajustava números nos relatórios para me fazer parecer melhor, a coordenadora de mídias sociais que deletava comentários negativos. Todos foram demitidos ou transferidos para filiais distantes em Phoenix, Austin, Portland. Em seus lugares vieram pessoas novas, pessoas que não me deviam favores, pessoas que me olhavam com olhos frios e críticos. O novo chefe era Drake Harlan, ex-executivo da Nike, MBA de Wharton. E descobri tarde demais, menos amigo de Connor desde os tempos de Colorado State University. Eles tinham sido colegas de quarto no primeiro ano, parceiros de escalada, melhores amigos até Connor se mudar para Denver. Drake me dava projetos impossíveis com prazos absurdos. Preciso de uma campanha completa para o mercado asiático. Até amanhã. Às 9 horas, budget de $5.000 menos, faça acontecer. Esses números de ROI estão 40% abaixo do esperado. Explique por que não deveria ser demitida por incompetência. Quando tentei reclamar com o AHA, a resposta foi sempre a mesma. Foque no seu pressão de PI. Bela, se você performar, não terá problemas. Mas eu sabia que estava sendo esmagada sistematicamente matadicamente, como um inseto sob uma bota. Ryder também mudou. O cara descolado que me fazia rir, que dizia que eu era uma gênia, que me fotografava como se eu fosse arte viva, evaporou. Em seu lugar apareceu um homem amargo, estressado, que bebia IPA demais. Odell, Left Hand, New Belgium, qualquer coisa com 8% do álcool ou mês, e brigava por bobagens. Você disse que automóvel me proteger. Ele gritou uma noite, jogando uma garrafa vazia de Odell IPA contra a parede de concreto. Vidro explodiu, cerveja escorreu pelas rachaduras como sangue dourado. Você disse que tinha poder, que tinha contatos, que o I era algo, e você disse que eu merecia mais. Retruquei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, maquiagem borrada.
Você disse que Connor era chato que o IURES. Você era especial quando não estava me arruinando a porra da vida? Ele urrou, chutando a mesa de centro, derrubando garrafas vazias que rolaram pelo chão. Fui transferido para Salt Lake fucking City. Meu apartamento aqui custa $3.200 por mês. E ainda tenho que pagar aluguel lá. Estou fudido financeiramente por sua causa. A magia tinha acabado completamente. O sexo se tornou raiva menos rápido, agressivo, sem preliminares, sem olhar nos olhos, sem aqueles sussurros doces que me faziam sentir desejada. Era apenas corpos se chocando, descarregando frustração, não fazendo amor. As fotos nuas que ele tinha tirado, aquelas que dizia serem arte só para nós, ele apagou do iCloud para não dar problema no pressão de pico inspiratório. Ele disse casualmente, como se estivesse deletando lixo eletrônico. Eu estava afundando e não havia ninguém para me salvar. Era uma turkey fera comum de outubro. Eu estava no escritório da Pack Pulse, afogada em relatórios de Arrow que não faziam sentido, tentando justificar porque nossa última campanha tinha performado 60% abaixo das expectativas. A sala Open Space estava cheia do som habitual de digitação, conversas baixas, cafeteira borbulhando. E então, o silêncio caiu. Um silêncio absoluto, instantâneo, como se alguém tivesse apertado o botão de mute no universo. Levantei os olhos do laptop. Connor estava lá, mas não era o Connor que eu conhecia. Não era o engenheiro de jeans desbotado e botas sujas de canteiro de obra. Não era o escalador de montanhas com rosto queimado de sol e cabelo bagunçado. Este Connor usava um terno Hermenegildo Zegna, sob medida em cinza carvão, corte tão perfeito que parecia pintado no corpo. Camisa branca impecável, abotoaduras de prata discreta, cabelo cortado por barbeiro italiano de Cherry Creek, cada fio no lugar, barba parada com precisão milimétrica, definindo a mandíbula como escultura. Ele andava diferente. Pastura areita, ombros para trás, Quaxo não era mais o homem bom que ajudava estranhos na estrada. Era o herdeiro. Ou Pratt. Seus olhos eram o que mais me assustava. Aquele azul quente que eu tinha amado tinha se transformado em aço puro, frio, calculista, impiedoso. Ele caminhou pelo escritório em silêncio absoluto. 60 pessoas assistindo. Chegou na minha mesa. Jogou um envelope grosso de papel craft, pesado, oficial. Dentro, papéis de divórcio. Cada página detalhadamente preparada por advogados caros. Minha voz saiu trêmula, quebrada, patética. Eu sinto muito. Eu estava confusa. Ele se inclinou, aproximando o rosto do meu. Voz baixa como trovão distante nas montanhas. Só para eu ouvir. Nos vemos no tribunal. Isabela. Não, Bela. Isabela. Meu nome completo, formal, final. Eu me levantei bruscamente, a cadeira raspando no chão com um som horrível, gritando alto o suficiente para o escritório inteiro ouvir. Você é patético, Connor. Um homem de verdade lutaria por mim, Volca e Elsa. Um sorriso que não alcançava os olhos, frio como o pico de uma montanha no inverno. O jogo acabou de começar. Rainha do marketing. Isso, passos firmes no piso de concreto polido, ecoando como marteladas em um caixão. A sala inteira me encarava. Alguns, com pena, a maioria com desprezo. Eu tinha subestimado completamente quem Connor era. Connor não era apenas um engenheiro civil trabalhador. Essa era a parte que eu conhecia, a parte que ele escolhia mostrar, a versão humilde dele mesmo. A verdade era muito mais complexa. Connor era herdeiro da Vargas Enterprises, um conglomerado de construção com contratos federais, totalizando 41 bilhões de dólares, pontes na I-70 que resistiam a nevascas históricas, viadutos em Las Vegas que desafiavam terremotos, estádios em todo o país, prédios comerciais de 40 andares. Ele tinha trabalhado na Summit Builders por escolha, não por necessidade. Quero provar que posso fazer sem o sobrenome. Ele me disse uma vez, há anos, quando ainda éramos felizes. Quero construir minha própria reputação. Eu tinha achado isso nobre, admirável,
Agora percebia que era estratégia. Connor sabia como construir coisas do zero. E sabia como demolir. Na noite da festa, no McNichols, ele tinha planejado me levar para Bora Bora. Já tinha o Gulfstream G650 particular, o avião mais luxuoso do mundo, esperando no Rocky Mountain Metropolitan Airport, reserva em um resort overwater de $2.500 por noite. Um anel de turquesa de 5 quilates no porta-luves do jatinho, desenhado especialmente para mim, com gravação interna, para Isabela, minha rainha, meu tudo, mas eu tinha escolhido humilhá-lo publicamente na frente de 350 pessoas. Tinha escolhido Ryder, tinha escolhido a chama ao invés da luz. Connor não tinha sumido após a festa. Ele tinha planejado 6 meses de planejamento meticuloso, do tipo que um engenheiro faz quando projeta uma estrutura complexa. Cada movimento calculado, cada peça movida estrategicamente no tabuleiro de xadrez. Primeiro, comprou 28% da Pack Pulse, através de um fundo de investimento em Delaware. A transação foi tão discreta que ninguém sabia quem estava por trás. Nos documentos corporativos. Apparitia, Apina Summit Ventures LLC, mas o dinheiro, os $47 milhões necessários para a aquisição, vinham do Trust Fund que Connor tinha herdado aos 25 anos e nunca tinha tocado. Segundo, usou seus contatos. E Connor tinha contatos poderosos, o tipo de gente que constrói cidades, para demitir todos que tinham encoberto meu caso, incluindo meu mentor de 5 anos, transferir Ryder para Salt Lake City, longe de mim, me colocar sob pressão constante através de Drake, processar a Peak Pulse por ambiente de trabalho tóxico e assédio moral, forçando a empresa a tomar ações drásticas. Terceiro, o prenup que eu tinha assinado de forma descuidada em 2019, bêbada de tequila e felicidade numa noite de celebração, era uma obra de arte legal. Cláusula de infidelidade, eu saía do casamento com absolutamente zero, nada, nem os móveis, nem minhas roupas de grife que estavam no closet compartilhado. Connor exigiu no divórcio o Loft M Lodu, vendido em 3 dias para um investidor de São Francisco, por $890,0. 100% do lucro para ele. Meu Range Rover Evoque, branco, perolado. Presente de casamento dele para mim, $750 mil, por dano emocional e reputacional. Processou Ryder por alienação de afeto. Uma lei antiquada do Colorado que ainda permite processar quem rouba. Um cônjuge, meu advogado, Marcus Lee, um ex-promotor de Denver com 30 anos de experiência e reputação de pitbull judicial, me deu a notícia com rosto grave. Bela, você está completamente fodida. Desculpe o palavreado, mas não há forma educada de dizer isso. O prenup é blindado. 5 advogados diferentes revisaram para mim. É impermeável. E o vídeo da festa? 25 milhões de views no TikTok, 40 milhões no Twitter. Manchete em todo blog de fofoca de Denver. Hashtag Denver Shitter está trending nacional. Você é o poster child de esposas infiéis arrogantes. Tentei contra-atacar com as únicas armas que conhecia: mídia social e narrativa. Postei stories chorando no Instagram, maquiagem borrada propositalmente, voz trêmula. Meu ex-marido abusivo está me perseguindo. Ele está usando dinheiro e poder para me destruir. A metona você vive en survive, anjustica para mulheres. Connor respondeu 48 horas depois, não com palavras, mas com evidências. Postou o vídeo completo e sem edição da festa no McNichols. 8 minutos e 43 segundos de mini Ryder, beijando, dançando, obscenamente. Ele me apertando, eu rindo quando Connor apareceu. Minhas palavras claras, nítidas, gravadas em 4.000 por 47 celulares diferentes. Você é chato, Connor. Eu preciso de emoção. Você teve sorte de ficar comigo tanto tempo. O vídeo viralizou mais ainda. 80 milhões de views,
em 72 horas. Comentários aos milhares. Karma is a beautiful bitch. Ryder vai sumir quando a conta chegar, querida. Pobre Connor. Planejava Bora Bora e ganhou humilhação pública. Ela vai morrer sozinha com 50 gatos. Connor dodged a bullet. Essa mulher é veneno puro. Pulse me demitiu numa sexta-feira às 16h57, 3 minutos antes do expediente acabar. Carta de demissão formal, legal, irrepreensível. Devido à conduta antiética que prejudica a imagem corporativa e viola nosso código de ética. Sua posição está sendo terminada efetivamente imediatamente. Segurança me escoltou para fora com uma caixa de papelão contendo meus pertences pessoais. Caminhei pelo escritório Open Space pela última vez, com 60 pares de olhos me observando. Alguns desviavam o olhar, outros observavam com satisfação, mal disfarçada. Ryder foi demitido 3 dias depois. Mesmo motivo. Conduta antiética. Mas Connor processou Ryder pessoalmente por $280 mil menos custos emocionais. Dano reputacional, alienação de afeto. O processo foi aprovado. Ryder devia dinheiro que não tinha. 2 semanas após a demissão, Ryder foi espancado em uma rua escura de Aurora às 23h47. Costelas quebradas. Nariz requebrado. O mesmo nariz que Connor tinha quebrado na festa. Dentist Parative. Mensagem clara como cristal. A polícia investigou superficialmente. Nenhuma pista, nenhuma câmera funcionando naquela rua específica, naquela noite específica. Nenhuma testemunha. O caso foi arquivado como assalto aleatório. Ryder me culpou. Terminou comigo por mensagem de texto, porque estava com muito medo para fazer pessoalmente. Você me destruiu, Bella. Devo quase 300 mil para um homem que pode me fazer desaparecer. Perdi meu emprego, perdi meu apartamento. Estou dormindo no sofá do meu primo em Thornton. Nunca mais fale comigo. Say me procurer. Vou denunciar por assédio. Um mês depois, Sierra menos minha ex-melhor amiga, a pessoa que conhecia todos os meus segredos, postou uma foto no Instagram. Ela e Ryder, abraçados, sorridentes, em alguma trilha nas montanhas, o outono pintando as aspas de dourado ao fundo. Legenda. Achei quem me valoriza de verdade. Às vezes as melhores coisas vêm do caos. #New Beginnings. Grateful. Finding Love. Ryder tinha passado para minha melhor amiga, ou ex-melhor amiga. Todos eram ex. Moro agora num estúdio em East Colfax, menos a área de Denver, que a cidade prefere esquecer que existe. 28 metros quadrados de mofo nas paredes. Manchas de água no teto, que parecem mapas de países imaginários. Carpete marrom, que provavelmente tem 30 anos e absorveu décadas de tragédias humanas. Vizinhos gritam às 3 horas da manhã. Sirenes da polícia são a trilha sonora constante. O cheiro de maconha se infiltra pelas paredes finas. O aluguel é $850 por mês. Quase tudo que ganho. Não tenho amigos. Todos me bloquearam ou simplesmente desapareceram como fumaça. Não tenho família. Meus pais mudaram o número de telefone. Minha irmã mais nova me enviou uma mensagem final. Você envergonhou nossa família. Não venha ao meu casamento. Meu currículo está manchado permanentemente. Demitida por conduta antiética, é uma marca escarlate que nenhum departamento de arraque ignora. Enviei 247 currículos em 3 meses. Recebi 3 respostas. Todas rejeições educadas. Agora trabalho como barista no Hooked on Colfax, uma cafeteria de bairro que atende principalmente pessoas sem teto, viciados em recuperação e trabalhadores de construção. Ganho $14 por hora mais gorjetas que raramente passam de 50 centavos. Meus dedos estão permanentemente manchados de café. Minhas costas doem de ficar em pé 8 horas por dia. Meus pés desenvolveram calos sobre calos. Uso o mesmo uniforme de 3 anos atrás, quando estava na Pulse, menos aquela blusa de seda que custou $300, e agora tem manchas de café que não saem. Minhas botas de grife estão gastas. O salto quebrou e foi mal colado. Não tenho dinheiro para roupas novas. Não tenho dinheiro para nada. Devo $135 advogados
me sangraram. Multas de custos de divórcio. Tudo se acumulou, como neve, numa avalanche. Meu crédito foi destruído. Score Day 430, nenhum banco empresta. Nenhum senhorio confia. Tive sorte de encontrar este buraco em Colfax, que aceita inquilinos desesperados. Connor, por outro lado, tá prosperando. Vejo-o na TV às vezes. Jovem CEO, assume império familiar de construção. Promete revolucionar a indústria. Ele está noivo de uma engenheira ambiental do MT chamada Dr. Sarah Chun, menos linda, inteligente, PhD em sustentabilidade, publicou 3 papers sobre construção verde. Eles aparecem juntos em eventos de caridade, sempre elegantes, sempre sorridentes. Blaze vive com eles numa mansão em Genasi, com vista de 180 graus para as montanhas rochosas e piscina infinita aquecida. Vi fotos no Instagram de Sarah, eles têm conta pública agora, diferente de quando Connor era casado comigo. Blaze está maior, mais feliz, brincando com outros 2 huskies em um quintal gigante coberto de neve. Ryder desapareceu completamente. Rumores dizem que mudou para Tijuana para fugir das dívidas. Outros dizem que foi para Portland sob nome falso. Sierra parou de postar sobre ele após 3 meses. Provavelmente ele fugiu dela também, quando percebeu que ela não tinha dinheiro para pagar suas dívidas. Sierra está casada agora com um dentista de Cherry Creek. Viu o anúncio do casamento no Denver Post. Nem fui convidada. Nem esperava ser. O Tribunal de Família de Denver fica num edifício de pedra cinza, que parece saído de um filme no ar. Corredores longos com eco, luzes fluorescentes piscantes, cheiro de processo e desespero, impregnando as paredes. Era a audiência final do divórcio. Última chance de salvar alguma coisa dos destroços da minha vida. Meu advogado, Marcos, tinha me avisado. Não há nada a fazer. Bela, o prenup é absoluto. Mas você tem direito de falar. Use isso. Entrei na sala de mediação com as roupas mais profissionais que ainda possuía, menos uma saia lápis preta, que estava folgada porque perdi 15 quilos de estresse e não consegui pagar comida decente. Blusa branca, com um pequeno rasgo na costura que tentei esconder com um blazer. Meu cabelo, que costumava ser brilhante e tratado mensalmente em salões de Cherry Creek, agora estava sem vida, cortado por mim mesma, no espelho embaçado do banheiro do meu estúdio. Connor estava lá, terno Tom Ford azul marinho, gravata do seda, sapatos Oxford, que provavelmente custavam mais do que 3 meses do meu aluguel. Ele parecia uma versão de revista de si mesmo. 2 advogadas flanqueavam-no, mulheres implacáveis de firma grande, com taxa horária de $800. Quando nossos olhos se encontraram, senti algo quebrar dentro de mim. Aquele olhar que costumava me fazer sentir amada, protegida, segura, agora me via como um mosquito, insignificante, irritante, digna apenas de ser esmagada. O mediador, um homem de 60 anos com óculos de leitura pendurados no pescoço. Lou os termos. Sr. Vargas mantém todos os bens compartilhados, conforme estipulado no acordo prenupcial. Sra. Vargas não possui direito à pensão alimentícia, devido à cláusula de infidelidade comprovada. Sra. Vargas deve pagar $750 mil em compensação por dano moral, a ser liquidado, mediante plano de pagamento aprovado pelo tribunal. Minha voz tremeu quando finalmente consegui falar. Posso falar com Connor? Particularmente, as advogadas dele se entreolharam. Uma começou a falar, mas Connor levantou a mão, silenciando-a. 5 minutos, ele disse. Voz plana, sem emoção. Saímos para o corredor. O mediador nos deu privacidade, mas ficou visível através do vidro fosco. Caí de joelhos ali mesmo, no chão frio de mármore, não me importando com as pessoas passando, não me importando com a dignidade que há muito tinha perdido. Connor menos minha voz saiu quebrada, lágrimas escorrendo livremente. Maquiagem barata borrando. Eu sinto muito. Eu fui egoísta, fui impulsiva, fui uma idiota. Você era perfeito. Você era tudo. E eu joguei fora por nada, por uma fantasia, por adrenalina que evaporou em semanas. Ele me olhou de cima, sem expressão. Eu ainda te amo menos. Continuei, soluçando,
mãos agarrando as barras das calças dele como criança, desesperada. Eu nunca parei de te amar. Eu só estava confusa, me sentindo invisível, precisando de atenção, mas Erevo sempre foi você. Por favor, me dá uma chance, uma única chance de consertar isso. Eu vou fazer terapia, vou mudar. Você é a mulher que você merece. Só me dá uma chance. Silêncio. Um silêncio tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração batendo desesperadamente. Connor se abaixou lentamente, ficando na altura dos meus olhos. Por um momento, um único momento frágil, pensei ver uma rachadura na máscara de gelo, um vislumbre do homem que eu tinha amado. Mas então ele falou, voz baixa, controlada, cada palavra escolhida com precisão cirúrgica. Isabela, você me ensinou a lição mais valiosa da minha vida. Me ensinou que ser bom não funciona, que bondade é interpretada como fraqueza, que pessoas como você pisam em pessoas como eu, menos como eu, era menos, e depois esperam ser perdoadas com lágrimas bonitas. Ele pegou meu queixo com o polegar indicador, me forçando a olhar direto nos olhos dele. Eu te amava mais do que respirar. Planejava nossa vida até os mínimos detalhes. Jocks, Milo e Sage, a casa em Cherry Creek, com o quarto de brinquedos que eu ia construir com minhas próprias mãos. Os natais com sua família e minha família juntos. Envelhecer juntos vendo o pôr do sol no chalé de Aspen. Sua voz não subiu de volume, mas a intensidade aumentou como pressão. Construindo. Você destruiu tudo isso na frente de 350 pessoas. Riu da minha dor, me chamou de chato do Prevaissival. Disse que teve sorte de ficar comigo. Você não cometeu um erro, Bella. Você fez escolhas. Escolhas deliberadas. Por 8 meses. 40 vezes Volca me diz. 40 vezes você escolheu ele ao invés de mim. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, caindo no chão de mármore. E agora que perdeu tudo, ele continuou, voz fria como o vento de inverno, no topo do Mount. Evans, agora que Ryder fugiu, que seus amigos te abandonaram, que está quebrada e sozinha. Agora você me ama, agora sou tudo. Ele soltou meu queixo e se levantou, ajustando os punhos da camisa com movimentos precisos. A resposta é não, Isabela. Não haverá segunda chance. Não haverá reconciliação. Você queria emoção? Agora, a emoção de reconstruir sua vida do zero. A emoção de viver com as consequências das suas escolhas. A emoção de entender que ações têm preços. Ele começou a se virar, mas parou, olhando por cima do ombro. A propósito, aquele anel de 5 quilates, dei para a Sarah. Ela chorou de felicidade. Ela me valoriza, e eu finalmente entendi que merece ser valorizado. Obrigado por me ensinar isso, Bella. Foi a única coisa de valor que você me deu. E então, ele entrou novamente na sala de mediação. A porta se fechou com um clique final. Fiquei ali, de joelhos no corredor, enquanto pessoas passavam me olhando com pena ou desconforto. Um segurança eventualmente me ajudou a levantar, me perguntou se eu estava bem. Menti que o sim. Assinei os papéis. Minha mão tremia tanto que a assinatura mal era legível. O mediador declarou o divórcio final. Connor saiu sem olhar para trás. Suas advogadas carregavam pastas de couro cheias de minha destruição documentada. Hoje é 11 de novembro de 2025. Tenho 28 anos. Sirvo café num Starbucks em East Colfax. Menos, nem é mais o Hooked, que fechou. Este é ainda mais movimentado, ainda mais exaustivo. Acordo, às 5 horas da manhã. Tomo banho frio porque o aquecedor quebrou e meu senhorio vai consertar na semana que vem. Trace Messes. Visto o uniforme verde do Starbucks que lavo a mão toda noite porque não tenho dinheiro para a lavanderia. Caminho 23 quilômetros até o trabalho porque não tenho carro e o passe de ônibus. Custa $114 por mês, que não posso gastar. No trabalho faço lattes, cappuccinos, frappuccinos, sorrio para clientes. Bom dia, o que vai querer hoje? Meus pés incham nas sapatilhas baratas da Payless. Minhas mãos estão permanentemente queimadas da máquina de vapor. Meu rosto está envelhecido. Tenho 28, mas pareço 40. À noite, vejo Connor na TV às vezes. A televisão antiga de 22 polegadas
que veio com um apartamento, imagem tremida, mas dá pra ver. Conner Vargas, CEO, de 29 anos da Vargas Enterprises, anuncia projeto revolucionário de ponte sustentável em parceria com MT, diz o apresentador da 9 News. Conner está lá, elegante, articulado, ao lado de Sarah, que sorri orgulhosa. Blaze aparece em uma foto deles em férias em alguma praia paradisíaca. To-dos felizes completos. Sem mim, Ryder desapareceu. Ninguém sabe onde está. Alguns dizem México. Outros dizem que mudou de nome e está trabalhando em cozinha de restaurante em Seattle. Não importa. Ele era um fantasma. Sempre foi. Sierra teve um bebê. Vi no Instagram, antes que ela bloqueasse sua conta para mim. Uma menina chamada Grace. Ela e o dentista parecem felizes naquela felicidade fabricada de redes sociais. Meus pais nunca mais falaram comigo. Minha mãe me ligou uma vez, Messi, disse apenas: "Você quebrou nosso coração, Isabela, mas principalmente quebrou o seu próprio. Espero que um dia você entenda o que perdeu." À noite, sentada no chão deste estúdio miserável, escrevo num caderno rasgado que achei no lixo. Escrevo porque é a única coisa que ainda me faz sentir algo além de entorpecimento. 12 de novembro de 2025, 2h37 da manhã, eu despertei o demônio. Mas o demônio sempre esteve dentro de mim. Conner não me destruiu. Ele apenas deixou que eu mesma o fizesse. Tirou suas mãos e me assistiu implodir. E foi exatamente o que eu merecia. Eu tinha um homem que me amava incondicionalmente, que me via como rainha, que planejava uma vida inteira comigo, que teria morrido por mim, sem hesitar. E eu cuspi nesse amor, publicamente, cruelmente, arrogantemente. Não foi erro, não foi confusão, foi escolha. 40 escolhas deliberadas de trair. Uma escolha de humilhar, uma escolha de destruir. O preço da chama era tudo, tudo que eu tinha, tudo que eu era, tudo que eu poderia ter sido. Conner não foi vingativo. Ele foi justo, deixou que minhas próprias ações me consumissem como o fogo que eu busquei. E o fogo queimou tudo até restar apenas cinzas. Tenho 28 anos. Pareço 40, sinto 60. Vivo como se tivesse 80 menos, sozinha, esquecida, esperando apenas o fim. Esta é minha vida agora. Este é meu castelo. Estas são minhas cinzas. Eu queria emoção. Consegui. A emoção de acordar todos os dias, sabendo que destruí a melhor coisa que já tive. A emoção de servir café para pessoas que têm o que eu joguei fora. A emoção de ver o homem que eu amei prosperar com outra pessoa, que sabe valorizar o que ele oferece. A emoção da solidão absoluta. Se eu pudesse voltar, mas não posso. O tempo não volta. As palavras não se apagam. As escolhas não se desfazem. Conner me ensinou que bondade não é fraqueza. Me ensinou que paciência não é tédio. Me ensinou que amor verdadeiro não precisa de adrenalina, porque é a própria fundação sobre a qual uma vida é construída. Me ensinou tarde demais. Paguei o preço da chama, e o preço foi absolutamente tudo. Fecho o caderno. A luz do abajur de $499 da loja de segunda mão pisca. Amanhã, acordo às 5 horas. Novamente. Caminho 23 quilômetros novamente. Sorrio para clientes novamente. Finjo que existe esperança novamente. Mas à noite, quando volto para este buraco que chamo de lar, olho no espelho rachado acima da pia manchada e vejo a verdade. Eu sou Isabela Vargas. 28 anos sozinha, quebrada. Um aviso ambulante sobre o que acontece quando você confunde chama momentânea com luz duradoura. E a cada noite, antes de dormir neste colchão fino, no chão que range a cada movimento, sussurro as palavras que Conner nunca ouvirá. Eu sinto muito. Eu te amava. Ainda amo. E sempre amarei o fantasma do que destruí. Mas fantasmas não respondem. E ouça, o silêncio é o preço final da chama.